bom dia, graça e paz. Bem, hoje é um daqueles domingos atípicos, né? Nós temos concurso público na nossa cidade e, como a gente já está acostumado, é muita gente fazendo e é muita gente trabalhando, né? Na fiscalização ali e tudo, então isso, de forma compreensível, esvazia bastante a nossa EBD. Às vezes o concurso é de manhã e de tarde, se estende até muito tarde e até atrapalha o culto da noite também. Mas hoje eu acredito que seja só de manhã. Então nós vamos orar pela vida do nosso irmão Cédric, que nos trará a lição 7 hoje. E também para os nossos irmãos que estão lá fazendo concurso, que Deus possa realizar a sua vontade na vida deles também. Ok? E aliás, se lembrar de alguns irmãos, poucos, graças a Deus, que estão passando por situações de saúde. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por esta manhã e pela possibilidade que temos, ó Deus, de nos reunir em liberdade e aproveitar, ó Deus, esses momentos para aprender da tua palavra. Nós queremos, ó Deus, como mencionamos, colocar diante do Senhor cada irmão que está ali buscando uma oportunidade de trabalho, estejas dirigindo, ó Deus, e realizando a tua vontade na vida de cada um deles. Tu conheces a história, a necessidade de cada um dos teus filhos. Oramos por aqueles que estão trabalhando também no concurso. Abençoa-os, ó Deus, e que eles tenham ali um bom trabalho, realizando ali com justiça, com honestidade diante das situações que possam enfrentar ali durante esse concurso. Oramos também, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão com problemas de saúde, alguns aos nossos olhos preocupantes, mas confiamos, ó Deus, na boa mão do nosso Deus, na poderosa mão do nosso Deus, se colocando sobre eles, ó Deus, guardando a vida de cada um, e que eles possam, ó Deus, rapidamente ser restabelecidos e possam novamente estar conosco aqui para cultuarmos ao Senhor juntos. Abençoa, Deus, o tempo que teremos agora. Abençoa a vida do irmão Cédric, abençoa nossas mentes e corações, que saímos daqui, ó Deus, naquela agradável perspectiva do impacto da Tua Palavra nas nossas vidas. Por tudo isso nós oramos, no suficiente nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, vamos lá. Bom dia. Bom dia a todos. Fiquei responsável pela nona lição, desculpa, pela sétima lição. Eu era da nona, eu troquei com o Rendel, por isso que eu estou lá na nona ainda. Mas vamos começar. O título da lição ele é bem sugestivo, uma igreja digna do Evangelho. Né? E aí eu fiquei pensando o que seria o digna, né? E aí o digno é uma igreja que merece, ou que guarda, que percebe e tem características que a gente pode notar e que apontam de que ela vive um verdadeiro evangelho. E o tema da nossa revista é unidade na igreja. Então hoje, especificamente, nós vamos falar bastante sobre unidade, né? Dentro da igreja e características que venham a ser abordadas que levem uma igreja a ter unidade. E aí, dentro do livro de Filipenses, eu vou pedir que vocês já abram o Filipenses no capítulo 2, do verso 1 ao 11. E nós vamos ler sem eu botei, não sei se dá para enxergar, para todo mundo ler junto. Quem tiver aí a NVI, abra, que é a mesma tradução, para que nós leiamos, e aí nós vamos começar a estudar um pouco sobre uma igreja digna do Evangelho, né? Uma igreja que é digna do Evangelho. Vamos lá? Todos juntos para acordar nesse domingo de manhã, né? Não à tarde nem à noite, mas de manhã. Né? Se por estarmos em Cristo, alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria,
tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que a devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Há sempre três perspectivas, um tripé que ele propõe, ele sugere aí na revista. E eu sempre digo que esse tripé, essa proposta, é para que a gente alcance o objetivo do estudo, da lição ou da leitura. E o objetivo aqui é que nós venhamos a entender quem é que traz unidade à igreja. Quem é que traz unidade à igreja? Então, essas três perspectivas é justamente para a gente lembrar de que quem é que vai trazer unidade à igreja ou às igrejas como um todo e quem precisava ser observado por aqueles irmãos aqui de Filipenses para que a unidade voltasse a existir ali. Então, ele diz que há três perspectivas que a gente sempre lê, que a primeira é o saber, a segunda é o sentir, e eu sempre falo no sentir, não naquele sentir como a gente sente, eu sempre dou o exemplo como a gente sente o vento ou como sente alguém tocando na gente. Mas esse sentir é algo que vem de dentro de nós para fora, tá certo? Algo que começa dentro de mim, nós vamos perceber que é uma condição para que haja unidade, é que o Espírito que está dentro de mim, ele haja, né? E o último tripé, a última perspectiva, a última função aí é o agir, que é quando a gente entra na prática do que vai ser falado aqui. Então, o saber, a gente precisa saber que em Cristo se encontram os princípios do relacionamento fraternal e da comunhão que precisam ser adotados na prática pela igreja, visando a unidade do seu corpo. Nós precisamos sentir ou fazer com que isso flua de nós, que é o anelo pela ação soberana do Espírito no coração dos crentes, para que estes se desvencilhem de suas individualidades e atuem conjunta e harmoniosamente para o benefício de todo o corpo. E a última perspectiva é: nós precisamos agir. Agir como? Agir em submissão à influência pacificadora do Espírito, preservando a dignidade da igreja, imitando a humildade de Cristo, como estímulo para banir o egoísmo e promover a unidade. Então, a ideia aqui é que nós tenhamos a unidade. Ele faz essas três observações e já começa apontando para quem proporciona a unidade dentro da igreja, que é Cristo. Então, quando nós nos voltamos para o convívio como irmãos, percebemos que para nós termos um convívio saudável, para nós termos um convívio que cause crescimento, nós precisamos, primeiramente, reconhecer que Cristo deve ser o centro das nossas vidas. A partir daí, eu começo a minha caminhada cristã e a minha caminhada de relacionamento com meus irmãos. Meus irmãos, uma igreja, é necessário que haja unidade. Nós não podemos ter e nem fomentar dentro das nossas igrejas desunião. E o autor aqui do estudo, ele vai falar muito, nós vamos conversar muito nessa manhã, acredito que não tanto, mas vamos nem esgotar, porque é um texto muito rico, mas nós vamos
tirar e tentar observar dentro desse texto como eu consigo viver de forma mais unida como meus irmãos. Então, a introdução aí na primeira página, ele vai nos falar, né, que havia falsos mestres. Se alguém puder abrir em Filipenses 3, de 1 a 3, rapidamente, do pessoal que ajuda a gente com o áudio. E logo em seguida, alguém já se programa para também abrir Filipenses 4, de 1 a 3, dentro da mesma carta. E aí, se puder ler, eu agradeço. Filipenses 3, de 1 a 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Então, meus irmãos, a primeira observação que nós temos que fazer dentro daquela igreja é que havia dentro da igreja pessoas ensinando um outro evangelho. Havia falsos profetas ou falsos mestres ali, né? Os profetas estão lá no Antigo Testamento. Mas falsos mestres ali, que estavam pregando no meio da congregação coisas que não vinham de Cristo. Aí Paulo vai dizer aí, a primeira característica, ele vai dizer, olha, existem no meio de vocês, ele usa até uma palavra que a gente hoje, se chamasse, a gente ia ficar meio que ele diz, olha, cuidado com os cães, né? Cuidado com os cães. Cuidado com essas pessoas que praticam o mal aí no meio de vocês. Fiquem alertas com essas pessoas, porque talvez o que eles estejam pregando esteja causando a desunião, esteja causando desentendimento no meio de vocês. Por isso ele diz, olha, eu não é para mim peso nem cansaço eu escrever para vocês essas coisas, os alertando quanto a essas pessoas. Então, o primeiro ponto que nós temos que destacar aqui, quanto à unidade dentro da igreja, é perceber se no meio da igreja não existem falsos ensinamentos que levam à desunião, que levam ao desentendimento. Então, e nós estamos analisando aqui a igreja dos Filipenses, a igreja que está em Filipos, e era isso que Paulo estava advertindo. Então, a primeira característica que a gente tem que pegar aqui na introdução é que uma igreja que é digna do Evangelho, que está observando o Evangelho, ela vai ter um ensinamento que não deixa vou dizer, até essas heresias, esses pequenos desentendimentos, muitas vezes, aumentar dentro do corpo. Então, era o primeiro detalhe que a gente precisa tirar daí para entender quão importante é a unidade e em que essa unidade está baseada. Mas o segundo texto é o texto lá de Filipenses 4, de 1 a 3. Por favor. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então, meus irmãos, uma outra característica ali, tinha conflito lá, né? A gente vem ao longo das lições falando que tinham duas irmãs que estavam com algum problema, que era a Evódia. Aí o pastor sempre fala que é um nome bom para filho, Evódia, né? Então, eu já estou pensando aí nos meus futuros filhos, colocar, quem sabe, se for uma menina, Evódia, ou Sintique, né? Mas a Edilene já balançou a cabeça e disse que não ali, né? Mas a ideia aqui mesmo, Evódia. Aí eu fui pegar o que significa Evódia. Evódia é fragrância. E Sintique é afortunada, olha. E a irmã fragrância e a irmã afortunada estavam tendo algum problema. Paulo não fala o que é, mas elas estavam se desentendendo. Havia uma desunião ali. E Paulo vai dizer, olha, essas irmãs são irmãs
em Cristo, elas cooperaram comigo no trabalho evangelístico, mas está tendo algum problema, está tendo desunião, não está tendo unidade. E essas diferenças, elas não estavam sendo superadas. Então, o que acontece, meus irmãos? Quando começa a surgir dentro do seio da igreja essas situações em que não há um acerto, um ajuste, como estava acontecendo aqui com Evódia e Sintique, é importante que nós, enquanto igreja, percebamos, e quanto pessoas, né? Era importante que a Evódia, a Sintique, que nós aqui estejamos, puxa, aonde está alicerçado o meu... Aonde eu entendo que eu preciso buscar condições para, quem sabe, tratar uma diferença com o meu irmão. Essa é a intenção aqui do ensino. Nós vamos descobrir lá do que nós falamos ainda há pouco, que não há outro lugar para se buscar a não ser no exemplo de Cristo Jesus. Então, quando houver diferenças, que elas vão existir, que possam ameaçar ou causar desunião no meio da igreja, nós precisamos saber aonde buscar a solução, ou quem sabe buscar forças para que aquilo seja superado. Em Cristo é o que nós vamos aprender aqui. E é o que Paulo ensina nesses 11 versículos àquela igreja, que chega aqui a nós agora. Então, existia desunião por conta de desentendimentos, e pode haver também por conta de falso ensino no meio, né? Em que um pensa de um jeito, outro pensa de outro dentro da igreja, se começa uma desunião e lá na frente se tem um grande problema. Como também pode ter problemas de desunião, ou discussão, ou conflitos um a um. Mas as duas soluções estão em Cristo. Então, aí na nossa revista, ainda na introdução, ele coloca: uma comunidade só é vista como digna do Evangelho quando há uma inter-relação humilde de suas partes. Não tem na revista, mas eu botei ali em parênteses, as partes ali são nós, irmãos, em torno de um mesmo propósito. Então, ele diz, olha, quando eu sou humilde, e quando eu me relaciono com o meu irmão de forma humilde, e depois nós vamos pegar o maior exemplo de humildade, eu consigo ir ou ter ou caminhar em direção ao mesmo propósito com meu irmão. Quando eu não tenho humildade para perceber que talvez na caminhada nós vamos divergir, mas nós temos o mesmo objetivo e por isso nós precisamos buscar ser humildes às vezes, de reconhecer que ou o irmão está certo, né, e reconhecer que eu esteja errado, ou o outro irmão reconhecer que está errado e eu esteja certo. Então ele está dizendo para a gente, olha, uma comunidade ela só é digna realmente do Evangelho quando há uma inter-relação humilde, quando eu me relaciono com o meu irmão de forma humilde, tá? E essa humildade ele vai dizer onde nós devemos buscar. Ele dizia, olha, há problemas aí em Filipos, na cidade, tá certo? Que vocês precisam observar e tratar, e vocês não estão buscando no lugar certo. Não porque vocês não sejam conhecedores do Evangelho, mas quem sabe vocês estão desviando a atenção de vocês para outras coisas que não Cristo. E é Ele que vai ajudá-los a passar por essa situação. Então, uma igreja que é digna do Evangelho, ela observa que a humildade, e você buscar essa humildade olhando o exemplo de Cristo, é a maior ajuda para resolver e solucionar os conflitos. Meus irmãos, há uma diferença, há um comentarista que ele faz essa diferença, ele diz que há uma diferença muito grande entre unidade e uniformidade. A unidade é algo, por isso que, lembra do tripé do início, do saber, ela tem que ser alguma coisa que esteja dentro de mim, e nós sabemos quem está dentro de nós, o Santo Espírito. E é Ele que vai nos fazer perceber aonde nós precisamos chegar quando houver essas desuniões, quando, quem sabe, houver alguma divergência. A unidade, ela parte de dentro. Por isso que a gente vai caminhar, e nós vamos observar no primeiro versículo, eu não vou dizer que ele apela, mas ele mostra aos filipenses coisas que precisam estar dentro e gravadas no nosso coração. É totalmente diferente da uniformidade. A uniformidade é uma coisa que vem externo. Eu quero que aquilo seja uniforme, né? Que seja igual, todo mundo na mesma caixinha fazendo a mesma coisa. É totalmente diferente quando a unidade ela vem de dentro.
E é por isso que Paulo nós vamos observar aqui no versículo 1, ele vai dizer justamente isso. Olha, se há alguma coisa dentro de vocês, se vocês observam o Santo Espírito, se vocês fazem as coisas boas, completem, por favor, a minha alegria, que é o que ele vai dizer, né? Completem a minha alegria tendo paz uns com os outros. Pensando da mesma forma, caminhando para o mesmo local, ou para o mesmo propósito, que é o que ele coloca aqui. Meus irmãos, uma igreja digna do Evangelho, ela precisa ter essa característica que ele está dizendo ali. Precisa ser composta por irmãos que têm humildade. Mas a verdadeira humildade, que é o que nós vamos observar, não é aquela humildade de coitadinho, não. Ah, meu irmão, eu sou humilde. Não, não é isso. É a humildade em Cristo, tá bom? Então lembrem sempre disso, anotem se for o caso. Unidade e uniformidade são duas coisas bem diferentes. Tá bom? Bem diferentes. E aí nós vamos para o ponto 1, que é o verso 1. Eu vou lê-lo aqui novamente para a gente poder avançar. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, né? Ele está dizendo, olha... o autor aqui, ele começa dizendo, se há, pois, se existe isso em vocês, se essas características estão presentes em vocês, é isso que o autor vai dizer aqui. Vocês precisam viver unidos. Eu coloquei aqui, uma igreja é digna do Evangelho através da unidade. Paulo argumenta com os filipenses que há necessidade de unidade entre os irmãos no seio da igreja. Paulo mostra que esses 4 princípios aí, que ele elenca bem no final, se vocês pegarem a revista, no final, ele coloca 4 princípios. Ele diz assim, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e os afetos e misericórdias. Então, se há exortação em Cristo, a consolação de amor, a comunhão do Espírito e os afetos de misericórdia no meio de vocês, se isso existe no meio de vocês, por favor, parem de discutir, parem de contender, parem de brigar. Evódia, Sinti, acordem, vocês têm essas características no meio de vocês. Então busquem a unidade. Meus irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes, nós, por falta de humildade, como foi falado ali, nós acabamos dentro da igreja discutindo por coisas ou tendo conflito por coisas que são totalmente periféricas ao Evangelho. Porque nós esquecemos quem é o nosso padrão de humildade. Ele está dizendo para a gente, olha, uma igreja que é digna do Evangelho, ela busca a unidade. Ela busca, e o autor vai dizer, se isso existe no meio de vocês, ele argumenta, ele diz, olha, se vocês têm a exortação em Cristo, se uns conversam com outros, ou chamam a atenção uns aos outros em Cristo, se vocês se consolam, se vocês falam uns com os outros com amor, se o Espírito Santo é o que faz com que haja comunhão no coração de vocês, e se vocês agem uns com os outros com consolação, afetos e misericórdia, não há por que existir discórdia, não há por que existir conflito no meio de vocês. Ele está dizendo, olha, ele está assim, Paulo aqui, alguns comentaristas que falam, ele está falando de uma forma menos dura, né? Ele está usando mais afeição, ele está sendo mais amoroso, inclusive, com aqueles irmãos, né? Mas ele continua apelando e dizendo, olha, vocês precisam viver em unidade. Mas ele fala no ponto 1.1, encorajados em Cristo, no versículo 1, a parte A. E ele afirma que se por estarmos em Cristo, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando a lição, e vendo e dando uma pesquisada, é que ele afirma para aqueles irmãos, vocês estão em Cristo. Se vocês estão em Cristo, isso já nos traz uma certeza que é necessário
entre irmãos união. Se todos nós, olha só, lembra que no início eu falei, quem vai trazer unidade à igreja é Cristo. Quem vai trazer unidade à igreja é Cristo. E aí Paulo diz para os irmãos aqui, ele fala assim, olha, se vocês estão em Cristo, não há por que ter desentendimento, não há por que ter conflito, já que todos estão em Cristo. E o chamado aqui para nós nesse tempo é o mesminho. Nós não estamos em Cristo? Nós não somos salvos, remidos por Cristo? Ele não habita no nosso coração através do Espírito Santo? Porque haveria discórdia, porque haveria conflito no nosso meio. Ele já diz, olha, se vocês têm Cristo, vocês não podem estar desunidos. E aí, ao outro lado, né? Se vocês estão desunidos, prestem atenção, talvez vocês não estejam todos em Cristo. Um trecho pequeno, né? Mostra tanta coisa pra gente. Se nós temos Cristo, meus irmãos, nós precisamos estar unidos. Quantas vezes, e eu não vou mentir para vocês, eu já vi algumas situações no seio das igrejas, e olha que eu não sou uma pessoa tão, assim, tanto tempo, assim, eu sou crente desde criança, né? Mas eu não sou tão velho também, né? Eu estou com 38 anos, então, mas eu já vi, porque a gente vai dizer assim, não, porque eu já vi tanta coisa no meio da igreja. Não vi tanta coisa, mas já vi algumas coisinhas, né? E eu lembro na minha juventude, após um momento na igreja onde meus pais congregavam, que no final da igreja eu tinha um irmão em Cristo, na verdade 2 irmãos. Inclusive era um senhor que era muito amigo do meu pai. Estou só contando a história para vocês terem ideia de como é que, quando a gente acredita que estar em Cristo, tem que operar mudança na nossa vida. Então aqueles 2 irmãos eram um irmão muito bom. Bom assim, ele era o irmão que entregava o boletim, ele limpava a igreja, ele fazia os concertos, e o outro rapaz era um músico, tocava todos os instrumentos na igreja. Tocava tudo. Lembro bem que eu posso dizer o nome, que eu acredito que ele não vai, talvez não assista a lição do EBD, mas era o Judes. Era o Judes e o irmão Idel. O irmão Idel Brando. Eram 2 irmãos que estavam lá. Todas as atividades normais, mas numa assembleia, num momento lá de desentendimento, nós tivemos que separar os irmãos, porque eles estavam no braço. Eles foram no braço, literalmente, e ninguém me contou, eu vi. Eles começaram, e assim, meus irmãos, a gente percebia a desunião. Por quê? Porque talvez eles estivessem longe de Cristo, ou não soubessem quem buscar humildade para superar essas diferenças. Aqueles irmãos ali naquele momento me dão, e hoje eu lendo e estudando a lição, vai me dizer justamente isso. Poxa, só de nós estarmos, só não, né? Mas já que estamos, graças a Deus em Cristo, só isso já deve ser motivo para que nós vivamos em unidade. Em unidade. É isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, olha, vocês já estão em Cristo, por que vocês estão discutindo? Vocês já estão em Cristo, por que vocês estão tendo divergências? Mas ele fala mais um pouquinho. Uma vez, isso falando lá dos cristãos de Filipos, uma vez que os cristãos de Filipos estão em Cristo, isso deve lhes servir de estímulo a fim que se esforcem para ter unidade e amor, não divisão e rivalidade. A ideia é que nós não tenhamos divisão e rivalidade, mas que nós nos esforcemos para o quê? Para viver em paz com os irmãos, porque nós temos Cristo. Isso, meus irmãos, eu contei uma das situações, mas há outras e outras e outras e outras situações. Dessa igreja e em outras igrejas, não que eu participei também de muitas, né? Mas em outras igrejas que eu percebi que faltou a humildade. Faltou olhar para o exemplo de Jesus. Mas nós precisamos avançar aqui. E ele fala também que nós precisamos fazer a exortação em amor. A exortação de amor gera unidade no corpo. Porque sabemos que essa exortação é em Cristo. Então expressa o desejo dele, que é a unidade do seu corpo. É o finalzinho, na segunda página, na página 35 aqui, que ele fala de exortação. Ele fala do desejo de Cristo que haja unidade nas nossas vidas. Então, quando eu
talvez possa ser chamado ou exortado por qualquer irmão. Essa exortação, ela é uma exortação que é feita, quando ela é feita em Cristo, claro, né, meus irmãos, não é um negócio desproporcional, nem que não tenha fundamento em Cristo. Ela vai expressar a vontade dele para nós, que é que nós tenhamos unidade, Então, a exortação em amor, ela gera unidade no corpo, ela gera unidade entre os crentes, ela gera unidade entre os irmãos. E ele coloca bem no início da página 35, eu separei aqui, ela diz, Cristo, olha só, como ele já começa nos dando a direção. No início da página 35, no finalzinho da 34, ele diz, Cristo é a base da exortação. E nele se encontram os princípios do relacionamento fraternal e da comunhão que precisam ser adotados na prática da igreja. Cristo é a base. Cristo é a base. O nosso Jesus Cristo é a base para que a gente possa, quem sabe, na necessidade, exortar o outro em amor. E essa exortação não é para causar desunião, mas é para aumentar a unidade. Se, irmãos, entre nós houver a necessidade de exortação em amor, ela precisa ser feita. Mas, principalmente, tem que ter humildade nas duas direções. Em quem sabe esteja exortando e também, meus irmãos, em quem esteja escutando. Você precisa, muitas vezes, ou melhor, eu vou logo ser enfático, você precisa sempre ser humilde para escutar uma exortação em amor e obedecer. Porque esse é o desejo. Aqui Paulo está dizendo, olha, esse é o desejo de Cristo. Então, quando eu tenho Cristo e quando o outro tem Cristo, a exortação ela chega a mim de forma amorosa. Ela diz, puxa, eu precisava realmente escutar isso que eu escutei. Porque talvez a minha vida aqui nesse ponto não estava bem alinhada. Mas talvez também nós tenhamos que, como irmãos, na humildade também, precisar exortar os outros. E isso não deve gerar desunião, mas aumentar a unidade. Paulo é de uma sabedoria gigantesca aqui. O finalzinho, na página 35. Portanto, se a exortação é em Cristo, o propósito da exortação nos conclama ao cumprimento do desejo dele, que é a unidade do seu corpo. Sempre que você for exortado em Cristo, lembre, estou sendo exortado porque Cristo, o nosso Salvador, quer que haja união no nosso meio, ou unidade no nosso meio. Uma igreja digna do Evangelho, ela precisa usar e através da unidade, quem sabe através da exortação, aumentar essas relações que existem. Mas a gente não pode ficar somente aqui, nós temos que ir para o ponto 2, que fala ali sobre unidos pelo Espírito Santo. 1b. Deixa eu só ler o 1b aqui, para a gente ficar... Cristo, temos alguma motivação, alguma comunhão no Espírito. A parte inicial lá no título, na revista, ele fala, se há, né? Não sei se vocês observaram aí, então ele coloca aqui, se há alguma comunhão no Espírito, então, se há no meio de vocês alguma comunhão no Espírito, ele diz, então, vocês devem ser unidos. Agora, se não há comunhão no Espírito, é bem fácil que haja o quê? Conflitos, que haja discussões. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa que não. Mas o Espírito que está dentro de nós, ele nos leva a não tropeçar nessas situações. Mas observá-las nessas situações de conflito, nessas situações de divergência, que era o que estava acontecendo talvez aqui. Estava acontecendo porque é registrado lá em Filipenses 4, então estava acontecendo no caso das irmãs Fragância e Afortunada, né? A Evódia e a Sintique, né? Estava acontecendo isso ali, mas talvez elas não estivessem percebendo o espírito que estava dentro dela, e isso elas estavam deixando de lado, estavam tratando o que precisava ser tratado de uma outra forma. Então ele disse, olha, se vocês têm o espírito aí, se
Se vocês têm comunhão com o Espírito, por favor, tenham unidade ou tenham união. E eu achei muito interessante que o comentarista aqui da revista, ele coloca, olha, comunhão do Espírito também pode ser traduzida por comunhão produzida pelo Espírito. Então, quando nós temos o Espírito dentro de nós, há produção de o quê? De comunhão, a produção de... do início há uma inter-relação amorosa entre as partes ou entre os irmãos. O Espírito que está em mim testifica com o Espírito que está na outra pessoa para que nós possamos não conflitar ou não agir de forma a fomentar a desunião no meio da igreja, que era o que acontecia aqui. Meus irmãos, qualquer oportunidade, ou melhor, se você tiver, não oportunidade, mas o desprazer, né, de tentar ou souber ou saber mediar conflitos dentro da igreja, lembre sempre disso. Você precisa buscar no Espírito orientação para, quem sabe, cortar pela raiz, né, o possível nascedouro de um problema que cause desunião no nosso meio. Paulo estava falando aqui para eles, olha, vocês precisam entender, se vocês têm o Espírito Santo, não pode haver no meio de vocês conflito, desunião, desacordo. Observem isso. Preste atenção nesses detalhes. Só continuar aqui. Um comentarista vai falar o seguinte, que a unidade ela está além das nossas habilidades, né? Temos a tendência, em meio a conflitos e disputas, olhar para os outros como inimigos ou, no mínimo, adversários. Quando a gente está no meio de uma disputa, ou quando a gente está no meio de uma discussão, a gente, normalmente, a tendência do ser humano é ele tentar se defender, ele tentar provar que está certo, é ele tentar ganhar, né? Ele olha para o outro como um adversário. Mas ele está dizendo aqui para a gente, essa é a tendência do ser humano, mas nós, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, tem que ser diferente. Se nós temos o Espírito e se nós buscamos essa unidade no Espírito, a nossa motivação ela é totalmente diferente. Ela vai fazer com que nós possamos chegar, quem sabe, a tratar essas diferenças, esses conflitos, de uma forma olhando para quem vai me ajudar. Às vezes eu tenho, e é isso que ele está dizendo, às vezes eu tenho a vontade de ganhar. Às vezes eu quero ganhar. Às vezes eu quero que a cor do tapete da igreja não seja mais vinho, ela seja rosa. Mas o pastor, junto com a equipe, definiu, não, vai ser vinho. E aí a gente começa uma discussão, não é rosa, não é vinho. Mas isso são coisas periféricas que causam desunião no nosso meio. Ele está dizendo para a gente, olha, a sua tendência é que você queira ganhar, é que você olhe para o outro não mais como um irmão que tem a relação de comunhão com você através do Espírito, mas você começa a olhar para outra pessoa como um adversário, um inimigo seu. Ele está dizendo, olha, busquem no Espírito comunhão. E Paulo, eu sempre vou voltar lá, ele escreve aos Filipenses dizendo, olha, se há alguma comunhão no Espírito Santo ou no Espírito entre vocês, por favor, ele vai falar lá mais embaixo, tenham o mesmo pensamento, andem juntos, caminhem na mesma direção, vão ao mesmo propósito. Não fique se pegando nesses detalhes que só causam desunião e atrapalham a caminhada de vocês. Ele está dizendo, foquem no que é primordial. Essas outras coisas são periféricas, mas normalmente, e é isso que o comentarista fala, nós damos mais valor para a cor da cortina do depósito. Né? Porque a cor da cortina do depósito, né, não tem importância nenhuma. A gente dá mais importância para a cor da cortina do depósito para o que realmente é necessário no meio da igreja. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado, gente, cuidado, fiquem atentos a esses detalhes. E lá no final, meus irmãos, ainda do trecho do 1.2, ele fala, é necessário a ação soberana do Espírito no coração dos crentes para que estes se desvencilhem de suas individualidades e atuem conjunta e harmoniosamente para o benefício de todo o corpo. Pronto, está dado o recado aqui. Está dado o recado. Ele está dizendo, olha, vocês precisam viver de forma harmoniosa, mas vocês só vão viver de forma harmoniosa quando o Espírito agir realmente no meio de vocês. Então, se há comunhão no Espírito,
vocês precisam agir de forma harmoniosa. E ele avança e nós avançamos também aqui, né? Ele vai falar lá no último ponto, que é expressando compaixão, né? A compaixão que ele fala aqui, quando a igreja está debaixo do estímulo do exemplo de Cristo, bem como debaixo de ação unificadora do Espírito, que são as dois pontos iniciais, o cuidado mútuo no seio da igreja é uma grandiosa evidência de sua dignidade no Evangelho. Ele dá as duas direções iniciais, estar em Cristo, e a segunda, ter o Espírito agindo no meio de vocês, tá certo? E aí lá no final ele vai dizer, olha, quando vocês têm essas duas direções, ou quando vocês estão alinhados com esses dois princípios, automaticamente vocês vão expressar comunhão uns pelos outros. Isso é fato. Isso é fato. Então, a gente precisa estar muito atento com isso. Precisamos ter Cristo como sendo o nosso modelo, nosso exemplo, onde nós temos o parâmetro para saber que unidos a Ele nós teremos unidade aqui. Nós precisamos do Espírito para que nos ajude nessas dificuldades em que nós temos e automaticamente haverá o cuidado mútuo no seio da igreja quando nós temos esses dois pontos nos nossos corações. E isso, meus irmãos, são características de uma igreja digna do Evangelho. A unidade é uma característica da igreja digna do Evangelho. E ele está nos levando a observar. Só há unidade na igreja quando Cristo é o centro, quando Cristo é o padrão que nós buscamos. Tá? E aí, já de saída, nós temos duas aplicações bem rápidas aí. A primeira, eu até adiantei, eu esqueci de botar a animação, então já veio aí no primeiro slide, então vocês já devem ter lido. Tenho buscado imitar a Cristo nos meus relacionamentos na igreja? Tenho buscado isso? Eu tenho buscado olhar para o que Cristo fez por mim e aplicar esse mesmo princípio nos meus relacionamentos aqui dentro da igreja ou não? Ou simplesmente eu falo isso da boca para fora? Não, Cristo é importante, mas quando eu começo a ter que praticar ou agir, eu já não o imito. Eu já parto por ferro e fogo. Né? Se eu tenho algum desentendimento com o irmão, ou quem sabe nós divergimos em alguma decisão ou em alguma situação de conflito. Meus irmãos, isso é muito sério, porque situações em que nós não aplicamos isso que está sendo ensinado aqui por Paulo a nós e aos filipenses, isso causa, meus irmãos, desunião, catástrofe, divisão. Como eu falei, meus irmãos, eu não tenho tanto tempo de igreja por causa da minha idade, né? Também eu não sou tão novo. Mas eu já também não participei da divisão, mas tive a oportunidade de estar numa igreja que ela foi dividida pelaquela primeira situação, por falsos mestres. Determinado irmão lá dentro da igreja começou a fazer um trabalho, né, de disseminação de uma doutrina falsa no meio daquela igreja, e nós perdemos simplesmente 60% da igreja. A igreja... E é muito interessante essas coisas, a desunião no seio da igreja, porque ela causa assim marcas terríveis. Meus irmãos, aquela igreja da qual eu fazia parte, ela teve um culto de manhã com todo mundo aqui, todo mundo no culto. À noite, metade da igreja já estava num outro prédio, num outro local, porque foi disseminado por um mestre falso no meio da igreja uma doutrina que levou 60% dos irmãos. E sabe o que é mais triste? É que a igreja ela não tinha condições de comprar o som. E o som da igreja era de um irmão que foi para outra igreja. Então ele montou, ele pegou o som dele e levou. Então de noite, meus irmãos, não tinha nem som para a gente assistir o culto. Porque não havia unidade. Porque a unidade e os conflitos que foram nascendo ali, eles não foram tratados como Paulo ensina aqui. Olhem para o exemplo de Cristo. Como é que ele age? Qual é a humildade que ele tem? Observe, e aí eu vou usar a palavra de Paulo, se há cães no meio de vocês disseminando alguma coisa que causa desunião. E busquem esclarecimento no Espírito para que isso não aconteça. Mas olha a pergunta.
Será que nos meus relacionamentos eu tenho tentado imitar a Cristo nos relacionamentos aqui? Ou não? Ou eu só falo e acabo não vivendo? E a outra pergunta, a humildade e a busca por unidade são marcas registradas no meu convívio diário? Será que quando eu estou vivendo lá, ou convivendo diariamente, não só dentro da minha família, mas há muitos aqui que tem... E assim, a gente normalmente não consegue ou tende a separar o convívio da igreja do convívio da família. E o que eu quero dizer com isso é que eu tenho um relacionamento com a Edilene, de esposo, esposa, mas também eu tenho um relacionamento com ela de irmão em Cristo. De irmão em Cristo. Então, pode haver diferenças ou divergências como irmãos em Cristo entre nós, lá no nosso convívio diário. Mas que não devem ser tratados de outra forma, não. Eles devem ser tratados dessa forma que está sendo ensinado aqui. Com humildade, olhando para Cristo. Lembrando que o Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está nela. Lembrando que eu preciso agir com mansidão, com amor. Também nesses relacionamentos. A gente não pode separar e entender, não, eu preciso observar esses detalhes aqui no convívio da igreja. Talvez no meu convívio diário, no meu convívio com ela, eu preciso também observar, meus irmãos, isso são ensinamentos assim, primorosos para a nossa vida, de comunidade. Para a nossa vida de comunidade. Para que quando surjam essas situações no nosso meio, quem sabe, em que haja uma divergência ou um pensamento que não é o mesmo, nós lembremos, não, eu preciso agir aqui talvez com humildade. Humildade que vem do alto. Humildade que é o padrão, que é o nosso Jesus. Então já deixo ali essas duas aplicaçõezinhas aí para nós, né? A humildade e a busca por unidade são marcas registradas no meu convívio diário. Tenho buscado imitar a Cristo nos meus relacionamentos na igreja? Glórias a Deus, eu sou grato a Ele, porque eu tenho aprendido isso aqui. Porque eu tenho aprendido isso aqui. E assim, que bom que Paulo escreveu aos Filipenses esses ensinamentos. São ensinamentos preciosíssimos, que nós não podemos deixar de passar na nossa vida prática. Ok? Pois não, pastor? Preferi falar agora do que tentar lembrar no final. Muitas das divisões que acontecem nas igrejas, irmãos, são causadas por pastores. A igreja passa por uma sucessão pastoral, que o pastor foi para outra igreja, saiu do ministério, morreu. E a igreja passa uma sucessão pastoral, aí coloca lá o Zé Mané lá, que vem cheio das ideias. Porque foi no congresso não sei o que, da conferência sei lá da onde, e aprendeu que não sei o que tem que ser feito na igreja, porque agora a coisa vai. Cabe à igreja detectar esse tipo de comportamento. Graças a Deus, há 2 anos atrás, uma igreja aconteceu isso. O camarada, nas entrevistas, escondeu meio que o jogo. Elogiou exatamente aquilo que ele sabia que a igreja queria ouvir. E aí foi chamado pela igreja, mas era uma igreja de gente simples, porém bem doutrinada, bem ensinada. Então, quando ele começou a querer inventar moda, como dizia minha avózinha, com 4 meses ele já levou o cartão vermelho dele da igreja, e merecidamente. Ele queria mudar tudo, e ir contra, inclusive, a própria linha doutrinária e denominacional da igreja. Então isso vai, meus irmãos, de encontro àquilo que a gente vem falando em outras ocasiões aqui. Não adianta apenas 1, 2, 3, pode ter os 4 da equipe ministerial afinados, assim, né, com sangue nos olhos contra todo o erro, contra tudo que está ameaça na igreja. Mas não é suficiente. É necessário uma igreja saudável, uma igreja que tem condições de detectar o desvio teológico, o desvio doutrinário, o que quer que seja, e dizer, epa,
Aí não. Tem uma coisinha aí que está dissoando do que deveria estar. Então é importante nós ficarmos atentos a isso, porque inclusive eu acho que tanto em Filipos, como na Galácia, os falsos mestres só se criaram porque eles ganharam o coração da liderança. Porque senão a liderança já tinha, acionado alguma coisa, ido atrás de Paulo. Paulo, dá uma ajuda aqui, porque parte da membresia está sendo levada, mas é bem provável que a liderança tinha sido já, para usar a palavra de Paulo em Gálatas, enfeitiçada também pelos falsos mestres. Então cabe à igreja, ao corpo, ser os anticorpos contra esses invasores. Só para fechar, eu acabei não falando aqui e não colocando. São essas duas. Há um comentário chamado, eu acho que é. Eu sei que o sobrenome dele é Barclay. E ele escreve esses dois. Meus irmãos. Puxa vida. Só um pouquinho. Eu sempre boto na bateria e hoje eu acabei comendo bola, esqueci. Ela liga aí já. Eu tenho aqui o adaptador. Precisa não? Ele vai já carregar de novo aí. Ele diz o seguinte, e eu vou já projetar lá de novamente. Ninguém pode caminhar desunido com seu semelhante e ao mesmo tempo estar unido a Cristo. A relação de um homem com seus semelhantes é um bom indicador de sua relação com Jesus Cristo. Eu vou já projetar, para a gente falar um pouco. Não tem como você estar unido a Cristo e estar desunido com alguém. É isso que ele está dizendo. Não há forma, não há possibilidade disso acontecer. E também ele fala que a relação de um homem com seu semelhante é um bom indicador de sua relação com Jesus Cristo. Então são duas coisas que eu fiquei assim pensando, meditando e lendo, e falando, rapaz, esse cara aqui escreveu uma grande verdade. Quando eu tenho um relacionamento com Cristo, isso é uma coisa que vocês escutam sempre aqui, que é o meu relacionamento vertical, eu dificilmente, ou quase, é bem mais difícil ter problemas de relacionamento na horizontal. Quando eu chego mais perto de Cristo, quando eu estou mais perto dele, opa, voltou, coisa boa. Quando eu estou mais próximo a ele, fica mais fácil eu me relacionar bem com o meu próximo. Então, vai já projetar lá para a gente passar para o ponto 2, que é do verso 2 ao verso 4. Eu vou aproveitar aqui e vou ler. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Voltou, ó. Não voltou. Ele vai procurar para achar o sinal. Pronto, voltou. Então, são essas duas afirmações do finalzinho do verso anterior, tá bom? Aí ele coloca, através de mútua consideração. Né? E aí eu já vou direto aqui para o próximo ponto, que gera alegria mútua. Né? O Paulo aqui, quando ele fala assim, completem a minha alegria, né? E isso é bem legal, porque, puxa, ele diz assim, olha, vocês já têm feito coisas corretas, vocês já estão numa caminhada boa, é a observação lá do final, né? Lá no final, lá no capítulo 4, ele fala da igreja, ele diz, olha, uma igreja, inclusive, que ajudava Paulo, né? Ela fazia coisas
para o ministério de Paulo, mas ele diz, olha, por favor, completem a minha alegria. Eu preciso ficar mais alegre com vocês. E aí ele vai dizer assim, mas como, né? Meus irmãos, Paulo não estava feliz com Filipenses. A gente pode inferir isso do texto. Porque ele está dizendo, olha, eu não estou ainda totalmente satisfeito com vocês. Porque as notícias que chegam a mim é que há desunião. Que há desunião no meio de vocês. E aí ele diz, olha, completem a minha alegria, tendo unidade, tendo união entre vocês. Parem de brigar, parem de discutir por coisas periféricas. Sigam o exemplo de Jesus. Quando eu considero o outro irmão, isso é bom, isso me traz alegria ao corpo. Paulo, inclusive, ele diz, olha, eu estou falando com vocês até de uma forma diferente, eu estou falando de uma forma mais amorosa, para que vocês percebam que todas essas discussões, essas brigas que estão acontecendo, talvez no meio de vocês, elas me causam tristeza. Então, por favor, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E eu anotei aqui, eu marquei aqui na página 35, no finalzinho, uma parte do estudo que ele diz. Paulo coloca-se como um dos membros daquela comunidade e participante da sua comunhão. Paulo estava dizendo, olha, eu faço parte da igreja de vocês, eu estou com vocês aí. E esses problemas que têm acontecido, eles causam tristeza ao meu coração. Eles causam tristezas a mim. Então, por favor, parem com essas atitudes. Vamos ao 2b, que promove a unidade, ao versículo 2b. E ele vai falar o seguinte. Eu grifei aí que ele diz, olha, são 3 aspectos que são mencionados nesse trecho, já na página 36 aqui, tá? Bem aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. Eu gosto sempre de posicionar, porque aí fica mais fácil. São 3 aspectos por ele mencionados. Ele diz assim, olha, falem a mesma coisa, pensem a mesma coisa, sejam unidos em alma. E aí, se alguém já puder abrir Romanos 12, 16, eu agradeço. Há uma ênfase muito grande, meus irmãos, na unidade dentro daquela igreja, na união deles. Então ele diz assim, ó, que promove a igreja, que promove a unidade. Através da mútua consideração, você consegue promover a unidade no meio. Quando eu considero o outro, quando eu tenho amor ao outro, quando eu penso no que o outro pensa, eu automaticamente gero no nosso meio, ou eu promovo a unidade. Alguém pode ler, por favor, já? Romanos 12, 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, olha só, ele está dizendo, olha para o outro do teu lado e considera ele. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Então, Paulo, eu escrevi aqui, ele incentiva no coração dos filipenses que desenvolvam a unidade por meio do mesmo pensar, por meio de mesmas inclinações, por meio da harmonia entre si. E eu só consigo desenvolver essas mesmas inclinações, esse mesmo pensar, quando eu tenho a consideração pelo outro. Quando eu levo em consideração o que o outro pensa, não somente o que eu penso. E ele está dizendo aqui, olha, vocês precisam promover a unidade no meio de vocês. E como é que vocês promovem a unidade no meio de vocês? Sejam mais humildes. Sejam menos egoístas. Sejam menos egocêntricos. Assim vocês conseguem promover a unidade no meio de vocês. Completem a minha alegria fazendo isso. Não deixem de olhar para os outros, em vez de olhar somente para o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Comecem a ter o quê? Consideração mútua.
consideração mútua. No finalzinho do parágrafo, ele vai falar o seguinte: a ênfase na unidade, na passagem citada, tem como pano de fundo as dificuldades e perseguições sofridas por causa do Evangelho, que é a passagem de Filipenses 4:2, né? No verso 27 ele vai falar: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ele está dizendo: olha, vocês precisam estar unidos. A ênfase aqui é a unidade. Meus irmãos, se nós estivermos passando por situações difíceis ou dificuldades como irmãos, estejamos unidos, não desunidos. Considere o problema do outro também. É isso que ele está dizendo, para que isso não seja motivo de desunião entre vocês. Paulo é muito enfático aqui com eles. E no final do parágrafo, ele fala o seguinte: a consideração de uns para com os outros é o viés pelo qual a unidade se solidifica e a dignidade do Evangelho se torna evidente. Tenha consideração pelos outros. Não olhe só para você. Olhe para o irmão ao lado também. Olhe para aquela pessoa que, quem sabe, esteja em mais dificuldades ou, inclusive, que precise de ajuda para desenvolver humildade. Quando nós não fazemos isso, quando nós não temos consideração mútua, que é o que ele está falando aqui, nós, ao invés de promovermos a unidade, nós vamos promover a desunião. Ou a desunidade, eu nem sei se existe essa palavra, acho que não, desunidade, né? Mas com certeza desunião nós estaremos promovendo. Considere o seu irmão, considere o outro, pense também no outro. A gente precisa sair um pouco e deixar de pensar um pouco somente no nosso umbigo. Poxa, galera, todo mundo olhou agora, né? Umbigo, né, meus irmãos? Tá bom, é só para dar uma chacoalhada com o pessoal aí, tá? Mas também, através da mútua consideração, nós temos que a humildade ela é maximizada. A humildade ela é maximizada. Né? O verso 3. O verso 3 vai dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aí eu fiz uma anotação aqui, eu disse assim: se a motivação para executar alguma atividade ou desenvolver algum serviço é somente por partidarismo ou por vanglória, eu anulo a humildade. Eu anulo a humildade. Então ele está dizendo aqui para a gente, olha, desculpa, 2, 3, 2, 3, está certo. Eu anulo a humildade. Tá? Então, nós precisamos, no nosso meio, aumentar a humildade. E eu só consigo, e o texto vai avançar e ele vai dizer aqui para a gente, eu só consigo aumentar quando eu começo a olhar o máximo de humildade, que é o final da lição aqui. Mas ele está dizendo, olha, quando eu tenho consideração pelo outro, quando eu penso no outro, eu aumento no nosso meio a humildade. Eu aumento no nosso meio a união. Eu aumento no nosso meio eu diminuo a quantidade de conflitos. Porque eu estou pensando no interesse do outro. E é isso que ele está falando aqui no verso 3. Não sejam rixosos, ou não sejam conflitantes, ou não estejam todo o tempo discutindo por coisas que não levam a nada. Mas façam o quê? Sejam humildes. Nada façam por ambição ou egoísmo, ou por vaidade, mas façam de forma humilde. Façam de forma humilde. Aí no meio do parágrafo a gente vai falar, a pacificidade é algo que só será alcançado à medida que a humildade for exercitada. Eu queria que alguém lesse Gálatas 5:26, se for possível, está na revista, então fica mais fácil. Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha aí. Não deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aí ele fecha de forma sensacional, ele fala: a vanglória não é inerte, ela sempre leva a ações nocivas para o seio da comunidade. Quando eu fico falando muito de mim, ou quando eu fico me gloriando muito no que eu faço, porque eu fiz isso, fiz aquilo, A, B, C, D, o que eu estou fomentando no nosso meio muitas vezes? Contenda, inimizade, inveja. Então ele está dizendo aqui, olha, não façam as coisas por causa disso. Se você faz por causa disso, você aniquilou, anulou a humildade. Eu vou fazer tal coisa porque isso vai parecer muito bem aos olhos do Davi, né? Então eu vou fazer isso, ou então aos olhos da Ingrid. Então eu começo, ou então aos olhos do Moisés. Eu começo a fazer as coisas por vanglória. Ou então, é o que ele fala no texto, eu faço aquilo simplesmente por ambição egoísta. Né? Porque não, isso é uma ambição e isso tem que ser do jeito que eu quero e tem que ser da forma que eu quero. Então ele está dizendo assim, olha, quando vocês são humildes, vocês aumentam a unidade no meio de vocês. Tá? E no finalzinho, ele vai dar uma lição muito boa para a gente. Preferir a honra do outro é justamente o tipo de nobreza que o coração humano não tem e por isso precisa aprender com a humildade com Cristo. A tendência do nosso coração não é sermos humildes. A tendência do nosso coração é, quem sabe, nós agirmos com vanglória, nós agirmos por ambição egoísta, mas ele vai dizer, olha, vocês precisam agir com humildade. Quem é o nosso padrão, ou o nosso modelo, ou a quem nós devemos trazer como exemplo de humildade? Cristo. E no último ponto aqui, através da mútua consideração, ele vai falar que se importa com o outro, versículo 4. Tá? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos outros, dos interesses dos outros. Tá? E no início ele fala assim, a consideração mútua tem como um de seus resultados o olhar atencioso sobre as necessidades do próximo. A gente já vem falando bastante durante toda essa lição nisso. Eu olhar para o próximo e perceber as necessidades deles e agir também, né? Não adianta só olhar, perceber, aprender, sabe que o cara está passando por dificuldade, mas simplesmente não, eu já sei, mas eu não ajo. Quando eu demonstro consideração é quando eu ajo. Eu sei que a pessoa está passando, ela passa por aquele problema, eu olho para ele e eu ajo, demonstrando humildade. Então ele coloca assim, isso é uma coisa importante no meio da igreja. E principalmente, quando eu faço isso, eu gero o quê? Unidade no seio. Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam olhar para os problemas dos outros, né? Vocês precisam olhar e se interessar e agir. Por favor, quem pode ler Romanos 15, 1 e 2? Eu acho que não está aí não está na... Romanos 15, 1 e 2. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, olha só. Romanos 15 aí vai ensinar. Nós precisamos buscar agradar ao próximo para a edificação, inclusive, dele. Pensar no outro. Olhar para as necessidades da outra pessoa. E aí ele dá o exemplo aqui na nossa revista, ele fala do exemplo do bom samaritano. Né? Ele vai falar, olha, já na página 37, ele vai falar, olha, vocês não devem só falar, vocês precisam fazer algumas coisas. Né? Vocês precisam fazer alguma coisa, não adianta só falar. Porque aqui o judeu e o levita, eles passam pelo aquele homem que foi assaltado e estava quase... Meus irmãos, o contexto dessa parábola, eu vou só abrir um parênteses rapidamente, ele é muito interessante, porque é um outro fariseu fazendo as perguntas a Jesus, ele estava inquirindo quem era o próximo. Ele queria saber quem era o próximo dele. Né? Porque ele, dependendo do próximo, ele agiria ou não. Né? Era isso que ele perguntava lá para Jesus. Jesus dá logo o exemplo de alguém que não, para o judeu não agiria, que era o samaritano. Ele acaba agindo. Então ele está dizendo aqui, olha, ajam e olhem para as necessidades do seu próximo. Não passem ao largo.
Não fiquem só de longe, mas se envolvam naquilo, porque aquilo causa o tema da nossa revista. Unidade na igreja. Aumenta a unidade quando eu olho para o problema do próximo, quando eu me importo com isso e quando eu me envolvo e eu ajo. Não é só identificar, precisa também participar. Como ele fala em Romanos 15, 1-2. E aí no final, meus irmãos, ele coloca: eis uma das maiores evidências de que, de fato, temos negado a nós mesmos e que somos uma igreja digna do Evangelho de Cristo. O olhar atencioso e prioritário sobre as necessidades do próximo. Olha, essas lições elas são bem interessantes porque elas nos trazem à mente falhas, às vezes, que nós cometemos na nossa vida cotidiana. Quantas vezes nós passamos ao largo e não nos envolvemos? E eu não estou falando, meus irmãos, não que não seja bom, tá? Não estou falando da situação em que você ajuda o próximo que está lá no sinal, o venezuelano, alguém que está passando por uma necessidade. Estou falando no seio da igreja. Às vezes nós não nos importamos com os problemas ou as dificuldades que outros irmãos sofrem dentro da igreja. Vocês entendem aqui que Paulo está escrevendo para uma igreja? E quantas vezes nós olhamos para o problema do irmão e nós passamos ao largo? Passamos ao largo, né? Passamos ao largo. Então ele está dizendo aqui, olha, uma igreja digna do Evangelho, né? Uma igreja que realmente vive o Evangelho, ela precisa olhar as necessidades dos outros, inclusive dentro da nossa igreja. Vou passar aqui para a gente não delongar muito. E aí mais uma. Eu coloquei ali, olha. Qual o meu envolvimento com os problemas do próximo para que ajude a tornar minha igreja digna do Evangelho? E aí é o chamamento a nós, Comunidade Batista Videira. O quanto nós temos nos envolvido com as necessidades, as situações do próximo, para que a nossa igreja seja digna do Evangelho, para que haja unidade aqui dentro. Paulo está martelando isso. E ele martela agora na minha mente isso. Será que nós temos nos envolvido ao ponto de disseminar a unidade na nossa igreja para que ela seja digna do Evangelho? Nós simplesmente temos passado aqui, domingo após domingo, reunião após reunião. Nós precisamos nos envolver com os problemas dos outros irmãos. Participar disso, como Romanos vai falar, para que também isso sirva de crescimento ou de evidência na vida dele. A vida da comunidade ela é muito boa, o domingo é muito bom, o culto é muito bom, mas a prática ela é necessária. Ela é necessária. E ela requer, nós vamos falar a partir de agora, ela requer sacrifício. Sacrifício. Vamos lá. E aí ele vai, já partindo ali para o trecho maior, que é do verso 5 ao 11. Como é que eu consigo, ou como é que eu torno a minha igreja uma igreja digna do Evangelho, que é a proposta, através da imitação de Cristo? E aí eu vou ler rapidamente, 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, quando eu li 5 a 11, eu falei, meu Pai eterno. A gente está numa aula de EBD, não tem tanto tempo, mas assim, aqui o conteúdo é muito grande, né? Mas o foco aqui é que nós precisamos imitar Cristo. O autor da revista, o autor
dessa lição, ele nos leva justamente a isso. Para que uma igreja ela seja digna do Evangelho, ela precisa no corpo e entre nós ter imitadores de Cristo. Pessoas que são e buscam imitar o que Cristo é. O que Cristo é. Ou as atitudes que ele tomou diante de tantas situações que nós somos submetidos dia após dia. E ele começa lá no verso 5 dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ponto. Já podia acabar tudo aí. Ele está dizendo, olha, vocês precisam ser iguais, ou buscar fazer como Cristo fez e como ele agiu. Lembra que eu falei lá no início? O nosso modelo, ou a busca, o nosso objetivo é buscar fazer e agir como Cristo agiu. Meus irmãos, Cristo foi, ele vai colocar aqui, o supremo exemplo de humildade. O supremo exemplo de humildade. E quantas vezes nas nossas vidas diárias nós esquecemos desse grande detalhe? Olha, eu fico imaginando e pensando um pouco que Cristo, ele era desde sempre, ele é Deus, e ele mesmo assim, nesse texto, ele esvaziou-se de tudo isso e veio aqui ao mundo para morrer, para nos salvar, tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso para a glória do Pai. Meus irmãos, isso é muita humildade, por isso que o padrão é Ele. Nos conflitos que nós temos, se nós não olharmos para esse padrão, nós normalmente queremos fazer valer a nossa vontade, o que nós queremos, o que nós pensamos, o que nós achamos. Se nós não olhamos para Cristo, e Ele faz logo, bem no início, nesse ponto A, que é do verso 5 ao 7. Logo no início Ele fala: todo argumento sobre a unidade e a humildade sob a perspectiva do relacionamento, Paulo agora passa a argumentar sobre os mesmos assuntos sob a perspectiva de uma pessoa, Cristo. Primeiro ele falava nos relacionamentos, né? Irmãos com irmãos. Agora ele vai dizer, olha, nesses relacionamentos o padrão que vocês precisam seguir é o padrão de Cristo. Se alguém puder ler 2 Coríntios 8, 9, rapidamente para a gente. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha só. Ele era rico, se fez pobre. Ele está usando o exemplo aqui para dizer, olha, ele tinha tudo, ele era desde sempre, ele estava com o Pai. E nem por isso ele não fez, ou ele deixou de fazer o que era para ele fazer. E quantas vezes nós nos botamos numa situação em que nós não somos humildes ao ponto de... seria empobrecer, né? Mas perder o nosso orgulho ou ficar ter menos razão. Quantas vezes nós deixamos de ser humildes e não olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, né? Que era rico e se fez pobre para nos salvar. Meus irmãos, eu lendo e pensando no que estava sendo escrito, eu ficava moído. Porque se nós não paramos para pensar no sacrifício que Jesus Cristo fez, como ele agiu, com humildade, por quê, meus irmãos? Porque ele é Deus. E o texto aqui é muito conhecido, muito famoso, a gente lê muito. Há comentaristas que dizem que essa é a definição, nesse trecho aqui está a definição maior de Paulo para Jesus. Ele descreve aqui o nosso Jesus Cristo, mas ele descreve o nosso Jesus Cristo dando exemplos de humildade. E aí eu marquei aqui porque não tinha como deixar de marcar. No final do parágrafo ele fala assim: notemos que a preocupação de Paulo é com o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos,
O sentimento de humildade de Deus, né? De Jesus. Eu fico até com dificuldade de falar assim. Foi humildade. E nós não queremos ser humildes. Nós preferimos ser soberbos, ser orgulhosos. E o Filho de Deus, que sempre existiu, dono de tudo, em que nós cantamos que sobre ele estão todas as coisas. Ele sustenta. O pastor Judy Clay tem um exemplo muito interessante que ele fala que ele não sustenta assim o mundo, mas ele sustenta assim. Ele consegue levar tudo. No estalo de Cristo, todos caem aqui. Se ele disser, acabou o oxigênio, está todo mundo. E nós olhamos para o sacrifício de Jesus Cristo e não conseguimos fazer um sacrifício de, quem sabe, pedir ou considerar o irmão melhor do que nós em determinadas situações. Que tristeza, irmãos, quando eu leio e penso em mim. Porque eu esqueço do sacrifício de Jesus Cristo. Ele está dizendo, sejam humildes como Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, imitem a Ele. E aí o texto vai dizer, ele não usurpou, né? Ele não disse, não, porque eu sou Deus, eu não vou fazer isso. Mas ele fez e nós vamos descobrir que foi para a glória de Deus, a glória do Pai. Quantas vezes nós deixamos de nutrir dentro de nós um sentimento que estava dentro do nosso Salvador, do nosso Jesus Cristo. Mas ele avança aqui no texto e eu não vou me delongar muito. Ele vai falar no finalzinho sobre isso. Ele diz, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Era algo que ele tinha que se apegar. E nos ensinou com isso que a verdadeira humildade não hesita em sacrificar privilégios. Eu anotei isso aqui porque é importante demais. Meus irmãos, a verdadeira humildade, ela vai ter sacrifício. Vai ter sacrifício. Ela vai derrubar o egoísmo. Ela vai derrubar o pensar só em mim. Porque foi isso que Cristo fez. Ele esvaziou-se de si mesmo. Né? Cristo trocou o trono pela cruz e a glória pela humilhação. É o finalzinho. Cristo trocou o trono pela cruz e a glória pela humilhação. Como é que nós imitamos Cristo? Ele é o supremo exemplo de humildade. Ele é o supremo exemplo de humildade. Como homem, como Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Como homem, ele humilhou-se a si mesmo. É o segundo ponto que ele trata aí. No finalzinho do parágrafo, na página 37, no final, ele fala: a humilhação de Cristo reside não só na sua boa vontade e espontaneidade, mas também na sua obediência irretocável. Jesus Cristo obedeceu ao Pai. Ele não questionou, ele obedeceu. Ele simplesmente obedeceu. Ou graças a Deus, ele obedeceu. Né? Então ele está dizendo para a gente, olha, enquanto homem, ele humilhou-se a si mesmo e ele obedeceu. Que é o que o versículo 8 fala. Então Paulo fala e mostra que o exemplo de humildade em Cristo nos dando total subsídio para que nós tenhamos capacidade de nos humilhar quando necessário para manter a unidade da igreja. Lembra que há sacrifício, a gente está falando de unidade, há situações em que nós vamos precisar nos humilharmos para que haja unidade, essa unidade dentro da igreja não seja quebrada. Por quê? Porque a nossa tendência é, pelas nossas vontades, quebrar essa unidade, sem fazer sacrifícios. Há situações nos nossos relacionamentos que nós precisamos e devemos imitar a Cristo. E há situações em que nós temos que sacrificar, quem sabe, a nossa vontade e o nosso orgulho, para que a unidade no seio da igreja não seja quebrada. Cristo fez isso, ele nos dá o maior exemplo. Nos dá o maior exemplo. Já na página 38, se eu estou correto, ele vai falar, o versículo 8, ele diz que tornando-se obediente até a morte,
Muitas coisas aconteceram com Cristo antes que ele chegasse o dia da sua morte. E em todo esse intervalo, sua obediência mostrou-se inabalável diante das piores adversidades. Eu anotei isso porque na nossa caminhada vão acontecer muitas coisas que talvez nós precisamos e devemos nos humilhar. Nós precisamos e devemos nos humilhar. E foi isso que aconteceu aqui com Cristo. Ele se desfez de toda a glória porque ele estava com o Pai. Ele se tornou, como fala Coríntios, pobre. Ele habitou entre nós. Ele negou a si mesmo, é isso que ele está falando. Ele se humilhou. Ele veio aqui para que ele obedecesse ao Pai, nos dando exemplo de humildade. Nos dando exemplo de humildade. Então, há situações na nossa vida, como imitadores de Cristo, em que nós vamos ter que nos humilhar mesmo. Não somente pensar em nós, mas pensar na unidade da igreja. Vamos só ler o finalzinho aqui ainda na página 38, que ele fala assim: para Paulo, Cristo transpôs todas essas barreiras, porque possuía em si a perfeita humildade, e era isso que o apóstolo queria ver refletido nos corações dos filipenses. Esse era o pedido de Paulo aos filipenses, que eles se humilhassem. E aí no último ponto, ele coloca lá: Deus exaltou como Senhor de tudo. Através da imitação de Cristo, o que acontece no final? Deus o exaltou sobre tudo. E o verso 9 ao verso 11 vai atestar isso para nós. Vai dizer do 9 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, no final de tudo, no final da vida, após o sacrifício todo de Jesus Cristo, o que Deus faz com ele? Ele exalta sobre todas as coisas. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Esse Jesus que ele mostra aqui, que demonstrou total humildade, que fez e foi sacrificado daquela forma terrível, por mim e por você, demonstrando humildade a nós e dizendo para nós: olha, haverá situações em que vocês vão ter que sacrificar o eu de vocês. Vocês vão ter que sacrificar a vontade de vocês, para que a unidade no meio de vocês não seja comprometida, não seja desfeita. Lá os filipenses não estava, quem sabe, acontecendo isso aqui no meio deles. Eles estavam preferindo ter razão do que sacrificar a sua vontade para que a unidade não fosse desfeita. Um comentarista vai dizer o seguinte: se a humildade, a obediência e a renúncia de si são as características supremas da vida de Jesus Cristo, também devem ser sinais de autenticidade do cristão, porque este deve ser como seu Senhor. Tanto a grandeza cristã como a unidade cristã dependem da renúncia de si mesmo. O egoísmo, a busca e a exibição de si destroem a semelhança com Cristo e a nossa comunhão uns com os outros. Quando eu li isso aqui, eu falei: rapaz, isso aqui é para a gente, para mim, né? Ele está dizendo, rapaz, é sinal da vida cristã, da caminhada cristã, a humildade. Mas ela só é sinal quando eu olho para o que Cristo fez. Há uma autenticidade em nós. Há um sinal em nós quando nós somos humildes ou buscamos ser humildes como Cristo foi. Isso para que haja também muitas situações em que eu preciso renunciar às minhas vontades para que haja a unidade no nosso meio. Por que eu estou falando tanto em renúncia, em humilhação? Justamente por causa disso, para que no nosso meio, quando surjam talvez situações em que pareça que se caminhe para a desunião, a gente lembre desses detalhes aqui. Puxa vida, nessa situação eu vou precisar sacrificar minha vontade, como a gente aprende com os filipenses aqui. Ou melhor, como Paulo ensina aos filipenses através do exemplo de Cristo. Tá certo? Então a gente não pode desconectar isso. Mas ele está falando que Jesus foi exaltado por Deus. E aí ele bota um trecho que eu assim
Eu sempre volto a ele nas minhas meditações, nas minhas orações, nas minhas lembranças, eu sempre vou a João 17. E ele coloca aqui, destaca João 17, sobre o que o Pai fez com Jesus Cristo. E ele coloca lá ele coloca o verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É esse Jesus que sempre existiu, que se despiu de tudo que ele tinha para vir aqui, sofrer por nós um sacrifício realmente terrível. Mas não, o sacrifício na cruz foi era uma morte terrível, mas principalmente o sacrifício de ter que suportar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Ele se sacrifica dessa forma, se humilha dessa forma. E no final, Deus o Pai o exalta. E ele volta a ter a comunhão que ele tinha lá antes da criação de tudo com Deus Pai. Eu lendo e vendo, eu falei, puxa, quantas vezes na minha vida eu esqueci de Jesus e do sacrifício dele e quis fazer valer a minha vontade. E quanto que eu sofri, né? Quantas situações eu poderia ter evitado se eu tivesse lembrado desses ensinamentos aqui que essa lição vem me dando. E no final já, partindo já para o fim da lição, ele escreve: a humildade tem seu valor, não só porque dignifica um homem, mas porque ressalta as qualidades de Cristo. Meus irmãos, isso aqui a humildade, ela só tem valor. Olha o que ele diz. Só dignifica o homem porque ressalta as qualidades de Cristo. Cristo, ele sofreu a maior humilhação que qualquer ser humano poderia sofrer, porque ele era humano também. Mas nem por isso ele hesitou. Nem por isso ele fez valer a vontade dele, que era que passasse o cálice. Mas ele foi o quê? Obediente. Ele obedeceu. E aí, meus irmãos, a gente aplica aqui. Eu botei só essa pergunta. Será que eu sigo à risca o modelo de Jesus Cristo? Será que eu sigo à risca o modelo de Jesus Cristo? O verso 11, que é o que ele fecha, ele diz assim: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia, meus irmãos, que todos reconhecerão Jesus como Senhor. Diz, todo joelho se dobrará. Mas hoje, eu tenho a oportunidade de reconhecê-lo como meu Senhor agora. De dobrar o meu joelho agora. De perceber o sacrifício dele hoje. E hoje é o tempo. Hoje é o tempo de nós observarmos e imitarmos a Cristo. Será que eu sigo à risca o modelo de Cristo? Ou eu tenho titubeado, eu tenho evitado, eu não tenho buscado na medida que eu posso, ou não tenho, às vezes, me sacrificado. E aqui o sacrifício não tem relação, e a gente sempre destaca isso aqui, com sacrifício para a salvação, meus irmãos. Mas o sacrifício de deixar de fazer valer a minha vontade, muitas vezes, para que a unidade no nosso meio não seja comprometida. Para que a unidade no nosso meio não seja comprometida. Esse Cristo, para o qual todos vão se dobrar, ele diz que em cima dos céus, embaixo da terra, todos se dobrarão diante desse Cristo, um dia. Mas nós temos a oportunidade de quebrar as nossas vontades, nos humilhar hoje. Porque eu acredito que no dia da volta dele, nem todos que vão dobrar os joelhos seguirão com ele para a glória. Nós temos a oportunidade agora. Nós temos a oportunidade agora de imitar a Cristo. Será que nós temos dado importância a isso ou simplesmente lido como regras aqui? Que regras vão causar uniformidade, lembram? E o que nós não queremos, nós queremos que haja unidade. Mas só haverá unidade se nós aprendermos a imitar Cristo.
essa pergunta a gente deixa. O texto é um texto denso, é um texto que daria para andar muito mais, mas eu quero deixar destacado aqui: vamos ser imitadores de Cristo. Amém? Uma lição como essa, meus irmãos, me faz avaliar quanta coisa nós temos recebido da palavra e como é difícil até mesmo nós lembrarmos de tudo no sentido de vivencial, não de acúmulo de conhecimento, não acúmulo de informação. Também é difícil. Por isso que a gente precisa, às vezes, revisitar algumas coisas, né? Ler de novo sobre determinado assunto, mas principalmente a questão da vivência. Então eu fiquei pensando ali, como é que você reproduz uma vida de humildade e ao mesmo tempo entende que você pode limpar o templo dos vendilhões? Como é que você reproduz uma vida de humildade e ao mesmo tempo, quando desce do monte, joga as tábuas da lei no chão e quebra? O que eu quero trazer a reflexão aqui é que nós temos uma ideia adulterada pela cultura de amor, de humildade. Porque quem limpou o templo foi Jesus, quem jogou as tábuas foi Moisés e o título dele era o homem mais manso da terra. Aí eu começo a coçar a têmpora. Eu não estou procurando aqui, irmãos, uma desculpa para rompantes de ira ou de uma atitude belicosa. Não, eu estou querendo apenas analisar como que você equaciona tudo na mesma atitude, na mesma personalidade. Porque o exemplo de humildade que nós estamos vendo aqui não é só cordeiro, ele também é o leão. Porque, segundo a cultura de hoje, no julgamento do trono branco tem um pessoal que vai dizer assim: espera aí, esse negócio de o senhor estar mandando uns para a esquerda, outros para a direita, o senhor não está amando não, viu? O senhor não está sendo muito humilde. Eu acho que lá vai ter gente que vai dobrar o joelho por obrigação, mas ainda não vai concordar com o que está acontecendo. Ele vai dobrar o joelho porque não vai ter outra alternativa. Mas vai para a condenação, chutando, gritando e dizendo: isso não é justo, não deveria acontecer isso comigo, eu sou uma boa pessoa. Então eu estou aqui apenas provocando a sua mente para as nossas atitudes, né, a minha e a sua. E é claro, principalmente, meus irmãos, me sentindo muito pequeno porque é muito difícil reproduzir isso daí. É o mesmo disparate de comparação quando a gente fala sobre perdão. Então, o fim do argumento, o fim do debate sobre perdão é quando você é confrontado com o quanto você foi perdoado em comparação a quanto perdão lhe é pedido. A famosa parábola do credor incompassivo, né? Devia bilhões, foi perdoado, mas não podia perdoar R$100 do outro que lhe devia. Essa é a comparação do texto. Aquele que tinha infinitamente mais do que nós, abre mão. E aí no meu casamento, na minha família, na minha igreja, eu não consigo ter uma cutícula da humildade que ele teve. Não, Paulo pegou pesado com os filipenses. Ele deu uma dose cavalar, foi assim, como a gente fala em inglês, um overkill. Passou da medida, ele deu para calar a boca de todo mundo, não tem argumento. Mais adiante, você já deve ter dado uma olhadinha no texto,
ele vai até trazer 2 exemplos mais tranquilos, Timóteo e Epafrodito. Mas ele já começou com a dose cavalar. Então, meus irmãos, é interessante que quando nós temos este ensino, você não precisa ter um ensino distorcido, como algumas igrejas têm, sobre autoridade. Não precisa ter um ensino distorcido sobre uma série de coisas, porque o texto já diz. Líderes e liderados devem considerar uns aos outros superiores a si mesmos. Líderes e liderados devem ter o interesse do outro acima ou antes do seu. Líderes e liderados devem esvaziar-se de sua posição ou do seu suposto direito e pensar no direito do outro. Que Deus nos ajude, meus irmãos, como igreja, a guardarmos o conhecimento, né? Por isso que mesmo que aqueles que não têm a revista, que ela chegue tardiamente, agora a irmã Lúcia já está me perguntando, minha última encomenda do correio levou 38 dias para chegar. A revista está até no lucro ainda, está chegando a 30. Então, quer ela chegue mesmo no finalzinho, não deixe de adquirir, guardar em casa. A palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa ser revisitada. Estava ali ouvindo o bate-papo no grupo de pastores, que já disse aos irmãos que eu participo, e alguém estava falando ali que estava terminando o 1 de João, e nós fizemos 1 de João há 4 anos atrás, se eu não me engano. E eu comentava ali que se eu assistir as mensagens novamente, eu vou dizer, acho que eu vou pregar de novo, está na hora. Ou, eventualmente, nos próximos anos, a gente vai ter que pregar de novo. Eu acho que eu não vou ter como perseguir o recorde do John MacArthur de ter pregado a Bíblia toda durante o seu ministério. Eu vou ter que revisitar alguns textos, porque nós precisamos ser relembrados na nossa vida aqui entre nós e na nossa casa também, de muitas dessas verdades. Bem, graças a Deus tivemos um ótimo número, a despeito, como falei no início, né, do nosso dia de concurso. Graças a Deus pela presença de cada irmão. E vamos então terminar agradecendo a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que tivemos de sermos confrontados com a sua palavra. Vamos colocar de pé? Deus querido, muito obrigado pelo dia de hoje. E a tua palavra, que mais uma vez, depois de ter mexido conosco durante esta semana a respeito do pecado, da queda no nosso devocional, mais uma vez falou conosco. Pedimos, ó Deus, que tu tomes o total daquilo que temos ouvido da tua palavra, no devocional, agora na EBD, nos livros que estamos lendo, na nossa leitura anual, e finalmente esta noite, na exposição da tua palavra. Que tudo isso, ó Deus, venha realmente causar um impacto na nossa vida. Que não sejamos impermeáveis ao lavar santificador da tua palavra, mas que, por outro lado, ela penetre, purifique, modifique, transforme as nossas vidas. Dá-nos uma tarde tranquila na tua presença. Novamente abençoa os nossos irmãos que estão terminando a prova no concurso e realiza a tua vontade na vida deles. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém.